Palavra do Senhor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto sua malícia é grande. Palavra de Deus. Pode tomar seu assento, glorificando e exaltando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Já abrindo o seu coração para que Deus possa falar e ministrar em teu coração. Quando olhamos para o profeta Joel, vemos que ele foi um profeta usado por Deus para muito falar sobre acerca dos fins dos tempos, ou seja, sobre a escatologia, principalmente clamando sobre o grande e abominável dia do Senhor. Mas é interessante porque quando nós falamos dos momentos escatológicos, ou seja, os momentos finais da terra, ele começa no arrebatamento da igreja e culmina lá no final com o grande trono branco, Nova Jerusalém e Nova Terra. Mas é interessante porque quando Joel está escrevendo aqui no capítulo 3 e o versículo de número 13, os estudiosos apontam que quando ele está falando aqui, ele está relatando a batalha do Armagedon, onde ali o povo vai ser ajuntado e Deus vai fazer a sua obra. A batalha do Armagedon, ela ocorre depois da vinda de Jesus Cristo, depois da grande tribulação e antes do milênio. Como nós estamos falando desse tema, eu quero fazer uma aplicação desse versículo para a nossa vida nessa noite, porque é de suma importância que nós possamos nos aferrar, nos entregar e ouvir essa palavra que eu tenho para ministrar em sua vida. Porque hoje eu quero fazer uma aplicação para nós. Primeiro aqui, ele vai falar sobre lançar a foice. E aqui nós já vamos aprender a primeira lição importante. Porque quando nós vamos lá no livro de Isaías, capítulo de número 2, versículo de número 5, a palavra de Deus vai nos dizer sobre trocar a lança por foice. Primeiro entenda, irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma seara que temos que colher, ou seja, almas que nós temos que ganhar. E usando esse versículo, eu quero fazer a primeira aplicação, porque Isaías vai falar para o povo de Israel sobre trocar as suas lanças por foice. A lança, ela é uma arma de combate. Já a foice, ela é uma ferramenta de trabalho. Quando o Joel está falando, ou melhor dizendo, Isaías está falando para trocar a lança pela foice, nós já podemos aprender uma lição muito tremenda sobre nós, os crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque todos nós somos chamados por Deus para ganhar almas, independentemente da tua posição, independentemente do teu cargo. Muitas pessoas pensam, para ganhar almas é somente o pastor, para ganhar almas é somente os obreiros, para ganhar almas é somente os missionários. Não, meus irmãos, todos nós fomos chamados por Deus para ganhar almas. Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todos nós estamos incumbidos. Agora, voltando no livro de Isaías, nós aprendemos uma lição. Uma lição que é que muito impedimento há na nossa vida, muitas vezes, para ganhar as almas. Por quê? Porque no âmbito espiritual nós temos lança em nossa vida. A lança era um instrumento de ataque. Muitas pessoas não aceitam Jesus Cristo muitas vezes através da tua vida. Sabe por quê? Porque você toda hora está no ataque, está falando mal dos outros, está difamando as pessoas. Uma pessoa te critica e você vai lá e discute com ela. Uma pessoa te apedreja e você quer brigar com ela. Você sempre está no ataque, sempre na defensiva, sempre querendo discutir com as pessoas. Por isso as pessoas olham para você e não vê Cristo em ti. Porque uma coisa é você vir na igreja, outra coisa é você ter um testemunho de vida de que verdadeiramente Cristo habita em ti. Mas eu quero fazer já uma aplicação para a nossa vida. Quem sabe no âmbito espiritual tu tem tido lança em tua mão, onde você somente tem atacado, ferido as pessoas que estão à tua volta. Mas eu te falo que nessa noite, Deus ele troca a tua lança por uma foice. A foice é para
nós trabalhar para o Senhor. A foice é para nós trabalhar em prol do reino. O que é trabalhar em prol do reino de Deus? É ganhar almas para Jesus. É falar daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, eu quero profetizar que ano de 2019 você já não vai ser mais essa pessoa agressiva, essa pessoa revoltada, essa pessoa cheia de raiva, essa pessoa que sempre está discutindo. Não, a partir de hoje Deus ele dá espírito de mansidão na tua vida. E a partir de hoje Deus coloca uma força espiritual para que tu possa verdadeiramente ceifar as almas que precisam ser ceifadas. A seara está madura, mas tem um problema. Cristo já vai dizer no livro de Mateus, no capítulo de número 9, versículo de número 37, dizendo: a seara é muito grande, porém poucos são os ceifeiros. Há muitas almas para ser ganhas para o Senhor. Há muitas pessoas que estão aí já dispostas a ouvir Deus, a se entregar a Cristo, mas poucos são os que têm optado em verdadeiramente ceifar essas almas para o Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a seara ela está aí, mas antes da seara ser colhida tem um segredo que eu e você temos que aprender. Quando nós vamos no livro de Isaías, capítulo de número 18, versículo de número 5, a Bíblia vai dizer: porque antes da ceiga, quando o renovo já está completo e a uva amadureceu, então com a foice podarão o sarmento, tirarão os ramos e os colherá. Observa, meus irmãos, porque antes da ceiga, o que é a ceiga? Ceiga é a colheita. Ceiga é o momento em que as pessoas fazem a colheita daquilo que foi plantado. Então Isaías está falando que antes de haver uma ceiga, primeiro tem que se trabalhar com a foice, podando o sarmento. Vamos trazer uma aplicação espiritual para as nossas vidas. Antes de nós ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, antes de nós alcançar as pessoas para o Senhor Jesus, nós temos que ser instrumento para podar o sarmento na vida das pessoas, em uma linguagem espiritual. O que é um sarmento, irmão Davi? Os sarmentos são aqueles cipó que eles se criam no meio da videira. A videira é a árvore que produz a uva. Mas é interessante, sabe por quê? Porque a videira é um cipó e ela se entrelaça na árvore. Em uma linguagem espiritual, há muitos sarmentos na vida das pessoas que precisam ser arrancados e podados. O vício, as drogas, a mentira, a prostituição, a lascívia. São coisas que estão aí impedindo de elas frutificar e de elas vir à presença do Senhor. Mas é interessante, porque quando você olha para o sarmento na videira, quando você olha de longe, você vê, é tudo a mesma coisa. O cipó está ali entrelaçado entre ela. A pessoa olha de longe e fala: é normal, isso é o natural da videira. Mas não, irmão, ela tem que ser podada, porque não faz parte da videira. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo com isso é que as pessoas elas têm empecilhos na vida dela, como está afundada na droga, como está afundada na bebida, como está afundada na prostituição, como está afundada em tantas e tantas coisas. Você olha para ele e fala: é drogado, é assim mesmo, faz parte dele. É bêbado, é assim mesmo, faz parte da natureza dele. É prostituta, é assim mesmo, faz parte da natureza dela. Não faz parte dela, irmão. Você pode até olhar e dizer: ele é assim, ela é assim, mas não são. Eles só precisam de um instrumento nas mãos de Deus, que é você, para ir lá e podar isso na vida deles, com graça, com sabedoria, com unção. Porque aos teus olhos você pode olhar e dizer: não vale nada, não tem progresso, não tem possibilidade de desenvolvimento. Mas Deus não olha como nós olhamos. Para Deus tudo é possível. Aleluia. Nós olhamos para as pessoas e muitas vezes não damos nada, mas ali tem algo escondido que tem valor para o Senhor. Lembro-me, hoje eu estava lembrando de algo que ocorreu comigo quando eu era adolescente. Na casa de meu pai gostava muito de plantar tomates. E um dia um parente dele aqui da Bélgica levou umas sementes de tomate belga. Chique, ele todo feliz foi, plantou, todo dia regava, todo dia cuidava. E jamais deu fruto.
Por mais que ele cuidou, por mais que ele tratou. Ok. Lembrei de outra ocasião que me ocorreu algo. Quando eu era pequeno, eu morava com a minha tia. A minha tia, certa feita, sempre quando ela terminava de lavar a louça, se tinha sobrado tomate da salada, ela jogava pela janela. Passando-se algum tempo, a gente olhou e ali começou a crescer uma árvore de tomate. Ela somente jogou ali. Para ela era somente mais um lixo. Mas ali frutificou. O que aos olhos teu é um lixo, é uma coisa que não vale nada, é uma coisa que não tem valor, aos olhos de Deus pode frutificar. Mas aquilo que você olha e fala assim, eu vou cuidar, eu vou tratar, é meu, pode não frutificar como foi com meu pai. E eu quero te dizer que Deus, Ele quer usar a tua vida para fazer pessoas frutificar. Mas para que elas possam frutificar, primeiro elas precisam ser podadas. Mas para elas ser podadas, você tem que ter um testemunho diante das pessoas. Você tem que ter caráter diante das pessoas. Porque você falar com a tua boca é fácil. Difícil é viver com os teus atos. Difícil é viver verdadeiramente com a tua vida. E Deus, Ele te chama para que a partir de hoje tu estabeleça uma nova meta na tua vida, que é verdadeiramente andar com a força espiritual do Senhor e ganhar almas para o reino de Deus. Porque todo mundo pensa que para fazer missões precisa passar as paredes ou as fronteiras geográficas, ir para outro país. Todo mundo pensa que missionário é somente aquele que viaja de um país a outro e vai lá na África ou algo assim. Não. Todos nós somos missionários na presença do Senhor. Porque a etimologia da palavra missão vem da palavra servir. Sempre quando nós estamos servindo em prol do reino de Deus, sempre quando nós estamos servindo aqueles que estão à nossa volta, sempre quando nós estamos dispostos ao serviço, estamos fazendo uma missão diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Mas nós temos um problema. Estamos aí acomodados, tranquilinho. Não, eu não vou fazer porque o pastor vai fazer. Não, eu não vou fazer porque o obreiro vai fazer. Ah, eu não vou fazer porque é papel da igreja. Não, irmão, é teu papel. Porque Deus te chama para fazer a diferença, para que as pessoas reconheçam Cristo na tua vida. Se as pessoas somente veem Cristo na tua vida quando você está na igreja, algo está faltando, algo está sendo falho na tua vida. Então é preciso mudar hoje, para que verdadeiramente tu seja aquele que anda com a força espiritual. Levante tuas mãos, fecha os teus olhos por um momento. Oh, rabanda que a suia ledrou que a súbia, a rabanda que a suia rebandu que a sobrevicai. Pai amado, cada coração, Senhor, que aqui está, Pai amado, nessa noite, que está com a mão levantada, Senhor, disposto a uma mudança, disposto a viver algo diferente. Eu declaro que neste momento, Senhor, essa lança espiritual que tem sido ele ser agressivo, ela ser agressiva, e que tem sido de empecilho, de embaraço, vai cair por terra. A partir de hoje, os vizinhos vão olhar para ele e vão dizer, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. As pessoas vão se acercar e vão dizer, eu quero servir esse Cristo que você serve, porque eu estou vendo que há algo lá na tua vida. Deus, Ele quer te transformar nessa noite, para que tu seja uma pessoa que venha fazer a diferença na nossa geração, no meio de tantas pessoas iguais que estão aí acostumadas com a sua vida. Mas é interessante, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver Cristo quando está ascendendo à destra do Deus Todo-Poderoso. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre nós, sobre vós, e me sereis testemunha em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Interessante, Jesus ele vai e ele fala que há de vir um poder sobre a vida deles. E aqui nós vamos aprender o segredo para você que quer ganhar almas para o reino de Deus, para você que quer ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. O segredo está aqui na palavra poder. A palavra poder no original, no grego, é a palavra dunamis. Quando nós olhamos palavras que foram derivadas da palavra dunamis, nós vamos encontrar 3 palavras no dicionário português que elas são derivadas dessa palavra, que eu quero aplicar para a tua vida nessa noite, dizendo para ti que verdadeiramente isso é o que Cristo proporciona para ti, para que tu possa ganhar almas para o reino dos céus. A primeira palavra que é derivada de dunamis,
é a palavra dínamo. O dínamo, ele é um propulsor de energia. É o que dá energia. E a energia ela é fundamental. Por exemplo, um mercado grande, que ele tem muitos frigoríficos, laticínios. Se por um acaso ele depender somente da energia do governo, e por um acaso vir dar uma queda de energia, e ele ficar sem energia, o que vai acontecer? Ele vai perder muitos alimentos. Por quê? Porque vai estragar as coisas que ali estão. Por isso todo supermercado, ele tem um gerador de energia. Porque quando a energia cai, automaticamente o gerador, ele se ativa. Na nossa vida, meus irmãos, o único propulsor de energia que pode nos dar energia verdadeiramente para avançar, para prosseguir, para caminhar, para marchar na presença do Senhor, é o Espírito Santo. É Ele que te proporciona energia, é Ele que te dá a capacidade, é Ele que te dá essa energia para avançar. Quem sabe você entrou hoje aqui já desanimado, parece que está apagando as energias, parece que você já não tem mais força para prosseguir. Quem sabe você pensa, não, já não dá mais, eu não suporto mais, entra dia, sai dia, a mesma coisa. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele te dá energia para você recomeçar, para você avançar, para você prosseguir. Mas para isso, tem que permitir ele se envolver verdadeiramente em ti, para ele proporcionar essa energia que vai permitir você estar a cada dia desperto, a cada dia avançando, a cada dia disposto, para que a glória e a presença dele resplandeça sobre a tua vida. A segunda palavra derivada da palavra dunamis é a palavra dinâmica. A palavra dinâmica significa força. O Espírito Santo aqui nos dá força. O Espírito Santo aqui nos dá capacidade. Mesmo quando a gente pensa que não tem como, mas sim, Ele dá capacidade. Quando Deus deu para Moisés o projeto da Arca da Aliança, Moisés lhe falou: é impossível para o homem fazer. Mas ele disse para Moisés: Moisés, eu vou enviar do meu Espírito sobre 2 homens, e eu vou dar para ele a capacidade, a inteligência e a sabedoria para fazer essa arca. E assim foi. Porque quando Deus, Ele nos enche do seu Espírito Santo, Ele nos dá força e nos dá capacidade para alcançar o que Ele tem prometido para nós. Quem sabe você está aqui nem Moisés. Você olha para a promessa que Deus te deu, você olha para aquilo que Deus tem falado que vai fazer na tua vida, mas você fala: é impossível. Mas deixa eu te dizer, se o Espírito Santo inundar a tua vida, se o Espírito Santo inundar teu coração, se o Espírito Santo inundar a tua mente, se o Espírito Santo conduzir tua vida, não há barreira, não há muralha, não há impedimento, não há nada e nem ninguém que possa impedir as promessas de Deus para se cumprir. Hoje eu declaro que o Espírito Santo te inunda e ele te proporciona essa força para avançar, essa força para prosseguir, olhando para a promessa que Deus tem na tua vida. Terceira e última, porém não menos importante, palavra que é derivada de dunamis, é a palavra dinamite. A palavra dinamite significa o quê? Uma arma que traz explosão. E é Ele que traz a explosão na nossa vida. A explosão para fazer milagre, a explosão para fazer prodígios, a explosão para fazer maravilhas, a explosão para nos dar a capacidade de verdadeiramente ganhar almas para o seu reino. Quem sabe hoje você entrou aqui sem energia, sem força, sem disposição. Mas se o Espírito Santo te inundar, meu irmão, você vai ter energia de sobra, você vai ter força, e os milagres, prodígios e maravilhas se seguirão. Tão grande, mas tão grande, que as pessoas só de olhar para ti vão querer dizer: eu sirvo esse Deus que tu serve, porque Ele é grandioso, tenho visto maravilhas. Jesus Cristo disse: se você crer, obras maiores que eu você fará. Basta somente crer e permitir que o Espírito Santo Ele venha te abraçar e Ele venha te instruir nesse caminho que é difícil, mas vale a pena. Quando nós olhamos para o texto, fala primeiro sobre lançar a foice. Já aprendemos sobre a foice de Deus nessa noite, e que está sendo posta sobre a tua mão. Aí o versículo ele vai prosseguir dizendo que a seara então está madura. Aí está, irmão. Basta somente nós ter a disposição para começar a colher.
Mas prossegue dizendo: vinde e descei. Aqui eu quero aplicar essas duas palavras. Primeira palavra, vinde. Porque quando fala a palavra vinde, eu logo me lembro quando Jesus Cristo estava começando o seu ministério. Ele vai chamar Pedro, Tiago, João e André, e ele vai dizer: vinde após de mim, e eu vos farei pescador de homens. Observe, Cristo ele chama 4 homens, pescadores, que a sua vida é isso, pescar. Não tem outra coisa que eles podem fazer, isso é o que eles sabem fazer desde pequeno. Mas desses 4 pecadores, Deus transformou por 4 pessoas que impactaram a sua geração e impactaram o seu tempo. E qual foi a promessa primeira que Jesus disse? Que eles seriam pescador de homens, ou seja, que eles iam ganhar almas para o reino dos céus. Porque essa é o primeiro chamado que Deus coloca na minha mão e coloca na tua mão, para nós ganhar almas. Agora eu abro um parênteses e pergunto: meus irmãos, no ano de 2018, você ganhou alguma alma para o Senhor Jesus? Não. No ano de 2017, você ganhou alguma alma para o Senhor Jesus? No ano de 2016, você ganhou alguma alma para o Senhor Jesus? Em toda a tua vida, você já ganhou alguma alma para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Se você não ganhou, irmão, vamos pegar esse passado e deixar lá atrás. Mas a partir de hoje se começa um novo tempo na tua vida. Porque Jesus fala: vinde após mim, eu te farei um pescador de homem. Você já está vindo após de Jesus. Então Ele quer fazer de você um ganhador de almas. Não precisa você ganhar milhares, centenas, dezenas. Jesus só quer que você ganhe uma alma, irmão. Uma alma lá no teu trabalho, lá no teu meio de convivência. Mostre Cristo através da tua vida. E isso vai transformar vidas, vai transformar lares, vai transformar corações. E Jesus então está dizendo: vinde após de mim. Ou seja, Ele vai na frente, irmão. Quem sabe você fica meio receoso porque você está seguindo esse Cristo, mas eu falo, Ele vai na frente quebrando muralha, Ele vai na frente quebrando barreira, Ele vai na frente quebrando as correntes, Ele vai na frente protegendo, Ele vai na frente guiando, Ele vai na frente capacitando, Ele vai na frente te dando a capacidade para ser um ganhador de almas. Se você quer ser um ganhador de almas, levante tua mão e glorifica a Deus, porque a partir de hoje você sai daqui impulsionado pelo Espírito Santo para começar a falar de Deus no teu trabalho, para começar a falar de Deus lá no teu meio de convivência. A partir de hoje a tua boca vai falar do amor de Deus e a tua vida vai mostrar os frutos do Espírito Santo. Se você crê, glorifique e exalta o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Vinde, irmão, segue esse Cristo e cumpra com a incumbência que Ele colocou na tua mão. Mostra cada dia os frutos de Deus, e as almas virão na presença do Senhor. Porque assim era a igreja primitiva, irmãos. Todo dia Deus acrescentava os que haviam de ser salvos. Por quê? Porque eles somente estavam pregando, estavam fazendo sua parte. Quem convence não é você, irmão. Você não tem capacidade alguma, mas tu tem que falar, tu tem que dizer, tu tem que apontar. Podar, irmão, com a foice do que nós estamos falando, é você apontar para o irmão, ou para a irmã, ou para a pessoa, dizendo: essa mentira está te perturbando, esse pecado não está sendo bom. Quem vai convencer é Deus, e a colheita virá, mas você tem que fazer a tua parte. Aleluia. Faça a tua parte, Deus, Ele vai dar a probabilidade do crescimento. Segundo, aplicamos a palavra descer. Quando falamos de descer, eu logo lembro de uma passagem. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro e eu falarei contigo. Entenda uma coisa, irmão. Se você quer que as pessoas ouçam Deus da tua boca, primeiro você tem que ouvir Deus falando contigo. Primeiro você tem que ter um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Jeremias estava em casa e de repente Deus falou: desce. Ele desceu e Deus falou com ele, porque só ouve a voz de Deus quem desce. Para ouvir a voz do Senhor tem que descer, irmão. É descer para subir. Há um ditado que fala, que eu gosto muito, fala:
Um homem prostrado diante de Deus jamais se prostrará na presença do homem. Um homem que se desce na casa do oleiro, ou seja, que se prostra na presença do Senhor, que se arrepende a cada dia dos seus pecados, que ora com fervor e com clamor na presença de Deus a cada dia, então Deus, Ele fala contigo. Deus, então, Ele te capacita. E qual é a mensagem mais importante lá quando Jeremias desceu? É muito simples. A mensagem é: há um vaso e está nas minhas mãos. Eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Tu eres um vaso nas mãos do Senhor. E todos nós estamos nas mãos de Deus. E Deus está te moldando, irmão. E eu creio que hoje essa palavra vai te impulsionar para cumprir com o propósito e o desígnio de Deus na tua vida, de ser esse ganhador de almas que o Senhor tanto quer para ti. Mas o segredo é descer. O maior homem nascido de mulher, João Batista. Jesus mesmo disse que nascido de mulher, maior não há que João Batista. Mas ele disse que ele cresça e eu diminua. Que ele suba e eu desça. Que ele seja grande e eu seja pequeno. A humildade na presença do Senhor é o princípio da honra na tua vida. Muitas vezes somos soberbos, só porque Deus está nos usando um pouquinho, já nos creemos os bons, já nos creemos os caras que fazem a diferença. Mas, irmão, quanto mais humilde tu é na presença do Senhor, mais Deus te usa, mais Deus te capacita. Porque quando a soberba ela sobe ao nosso coração, há um perigo muito grande. Tiago capítulo 4 versículo 6 fala que Deus dá graça aos humildes, mas Ele abate os soberbos. O nosso erro, meus irmãos, é pensar do dom de Deus que há sobre a nossa vida e nos engrandecer a nós mesmos. Mas nós não somos nada. Do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Sem Ele nós nada somos. Sem Ele nós nada podemos. Sem Ele nós somos somente um barro. Mas com Ele, irmão, nós podemos todas as coisas. Não deixa a soberba mais subir no teu coração, irmão. Não deixa não, porque Deus Ele vai abater, irmão. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor, quem deu para ele toda aquela autoridade, todo aquele poder foi o próprio Deus, irmãos. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego eles entraram na fornalha, ele viu Deus e honrou esse Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Então Deus honrou Nabucodonosor. Mas como Nabucodonosor era poderoso em todos os reinos, ele se creu até maior do que Deus. E o que aconteceu foi comer capim, irmãos. Por quê? Porque Deus abate o soberbo. Mas é interessante porque quando Deus está fazendo isso com Nabucodonosor, a Bíblia vai dizer que Deus está dizendo: só para mostrar que eu sou Deus que age no meio dos homens. Deus ele é invisível, sim. Deus ele é intangível, sim. Mas Deus ele é real. E Ele está de olho em cada atitude e posição nossa. E hoje a palavra é: seja humilde, assume a força espiritual que eu tenho para a tua vida e me segue, porque eu quero te usar nessa terra. Não deixa a soberba subir ao teu coração. Não deixa nada ser de impedimento para cumprir com o propósito e desígnio de Deus para ti. Amém? Amém. Porque isso é necessário. Então hoje, irmão, eu te faço um convite. Vamos voltar ao princípio. Lembra do teu primeiro amor? No teu primeiro amor, irmão, onde você ia, você queria falar desse Jesus Cristo, porque tinha algo que queimava dentro de ti. Irmão, eu falo por mim. Pensa num piá que gostava de pregar a palavra do Senhor. Onde eu ia, irmão? Eu ia para o trabalho, dentro da minha Bíblia sempre tinha os profetinhos. Na volta eu passava na Praça Tiradentes, em Curitiba, e evangelizava, pregava. Almas se rendiam, não sei o que acontecia com eles depois, mas eu plantava a semente. Depois fui me acomodando. Tenho que falar que Deus me usou no Paraguai, sim, irmãos. Foram quase 4.000 almas que vieram aos pés do Senhor Jesus. Mas isso não é nada, irmão. Porque hoje o que eu tenho feito? Nada. Acomodado, conformado com a situação.
E tantas almas perecendo todo dia nessa cidade. Você está tão conformado, irmão, olhando só para o teu umbigo, mas tem tantas pessoas ao teu redor precisando e necessitando ouvir uma palavra. Estamos com uma imagem de escultura. Temos boca, mas não falamos. Temos ouvido, mas não ouvimos. Temos olhos, mas não enxergamos. Mas desperta, irmãos, porque a partir de hoje Deus te fala: eu quero te usar, eu vou te usar. Somente permita o Espírito Santo te capacitar. Quando nós somos inundados por Deus, irmãos, nós somos usados por eles. George Whitefield foi um grande pregador do século XVIII. Ele falou: Senhor, me dá almas, ou leva a minha. John Knox, também um grande homem usado na presença de Deus, ele falou: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Eles tinham um clamor no seu coração, eles tinham uma paixão no seu coração em prol das vidas alheias, porque eles tinham preocupação da alma das pessoas. Tu tem te preocupado com as almas das pessoas? Tu tem sabido que perto de você há tantas almas que estão perecendo todo dia, e você não tem feito nada, não tem falado nada, não tem indicado o caminho? É tempo de despertar, irmãos. Mitch Henry, ele falou algo também que me chamou muita atenção. Ele falou: tenho mais gozo em ver uma alma se render a Cristo do que ter uma montanha de ouro e prata guardada para mim. Irmãos, ele preferia ver uma alma na presença do Senhor do que ter toda a riqueza do mundo. É muito Bíblia isso, irmão. Livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 19 fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome e os ladrões roubam e minam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não roubam e não minam. Quando falamos de ajuntar tesouro no céu, irmãos, não estamos falando de algo físico, não estamos falando de ter, estamos falando de ser uma pessoa que se preocupa com os outros, de ser uma pessoa que ganha as pessoas, de ser uma pessoa que tem boas obras diante da presença do Senhor. Porque isso, irmãos, tesouro no céu é o galardão que Deus tem reservado para nós. E o galardão virá através das almas que nós ganhamos, virá através das obras que fazemos em prol do reino do Senhor. Se você subir hoje para o céu, será que você terá galardão? Ou será que vai ser uma pessoa sem galardão no céu? Mas eu te falo, irmão, começa a juntar tesouro no céu, começa a fazer para o Senhor, para que Deus te recompensa na eternidade, porque vale a pena. Mas para isso necessita uma preocupação, um anseio e uma vontade do teu coração nessa noite. Aqui eu vou encerrar a mensagem falando sobre um filme, irmão, que me impactou: A Lista de Schindler. Quem já assistiu esse filme? A Lista de Schindler. Irmãos, é um filme muito tocante, muito emocionante. Conta a história de um judeu não, melhor dizendo, um alemão, que ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial, e ele teve a oportunidade de fazer a diferença no meio daquela geração, porque ele era um cara muito soberbo, por assim dizer. Saía com muitas mulheres, tinha muito dinheiro, trabalhava no mercado negro. Mas um dia ele teve a oportunidade de comprar uma escrava judia, porque aos olhos dos alemães, os judeus não eram nada. Então ele teve a oportunidade de comprar essa escrava. E quando ele viu que era muito fácil comprar os escravos judeus das mãos dos soldados. Por quê? Porque para eles não valia nada. E ele começou a tornar isso uma rotina na sua vida. E esse homem, mesmo tendo seus defeitos como homem, porque era mulherengo, trabalhava no mercado negro, tinha pacto com os nazistas, tanto é que foi preso várias vezes, mas sempre foi solto, por causa das alianças que ele tinha. Mas ele tinha um amor no seu coração pela vida das pessoas. Somando tudo, irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, eles salvou mais de 1000 pessoas, irmãos. Quando acabou a guerra, ele vai estar reunido com essas pessoas no final do filme. E ali tem uma cena emocionante, onde ele começa a falar para as pessoas: eu podia ter feito mais. Olha esse anel, porque eu fiquei com esse anel. Esse anel comprava uma pessoa para o Senhor, salvava uma pessoa.
Ah, por que eu fiquei com esse carro? Esse carro salvava 4, 5 pessoas. E ele começa a chorar em pranto ali naquele filme. Porque ele sabia que se ele tivesse feito mais pessoas tinham se salvo. Aplicação para a nossa vida. Quantas almas você tem livrado do fogo do inferno, irmão? Quantas almas você tem livrado da condenação eterna? Será que quando você for arrebatado, você vai estar lá no céu assim, porque eu não fiz mais? Porque eu não falei do amor de Cristo para o meu vizinho? Porque eu não falei do amor de Cristo para o meu colega? Hoje Deus quer fazer um despertamento do teu coração. É tempo que o teu coração seja quebrantado na presença do Senhor, para ganhar almas para o reino dos céus. A partir de hoje eu te declaro, Jesus disse, poucos são ceifeiros, mas eu falo para você, a partir de hoje tu é um ceifeiro na seara de Cristo, e tu vai ganhar almas para a presença do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Ah, você que escutou essa palavra e algo está queimando dentro de ti, dizendo, faça mais. Você que escutou essa palavra e algo fala para você, se posicione. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu preciso orar pela tua vida nessa noite. Ah, irmão, venha na frente. Eu preciso orar por ti. Você que escutou essa palavra e fala, eu quero ganhar alma. Eu preciso me converter mais. Eu preciso me arrepender mais. Eu preciso me entregar mais. Eu preciso fazer mais. Ah, irmão, se essa palavra não causa constrangimento, consternação no teu coração, é porque algo está morto dentro de ti. Mas eu falo para você, Deus, Ele quer transbordar no teu coração do amor. Ele quer transbordar no teu coração a vontade de fazer. Ele quer transbordar no teu coração a vontade de verdadeiramente ser a diferença no meio da nossa geração. Somente cinco pessoas que querem fazer diferença. Somente 5 pessoas que querem ganhar almas nessa cidade. Venha, irmão, não tenha vergonha. Vergonha é matar, vergonha é roubar, vergonha é se prostituir, vergonha é fazer o que é abominável aos olhos do Senhor. Mas vim aqui para receber uma oração, para Deus impulsionar na tua vida algo diferente. Não é vergonha. Feche os teus olhos. Oh, labadaque assuia, rebadaque assuia, arradoque assuia, rebanduque assuia, me cai. Chorrotou que assuia, rebandei que assuia, alado que assuia, rebanduque assuia, me cai. Pai, aqui está o teu servo, a tua serva, Senhor, que tem se colocado na tua presença. A tua palavra, Senhor, falou aos seus corações. E hoje, Pai amado, tu quer impulsionar em suas vidas algo diferente, Pai. Acender uma chama, Senhor, que vai incendiar vidas. Eu declaro que a partir de hoje tu vai colocar a palavra na boca deles, Pai. Porque o Espírito Santo que nos capacita, ele vai dar energia, força, Pai. E vai dar uma explosão em nossa vida para que nós venhamos fazer a diferença. Eu declaro que cada um desses que aqui está em frente, Senhor, vai começar a gerar algo diferente para essa geração. A partir de hoje, Senhor, eles vão gerar filhos espirituais, porque hoje, poderoso Deus, a tua palavra entra no coração deles, no mais íntimo, profundo, plantando uma semente que há de gerar, que há de ser colhida, e eles vão ser impulsionadores de ganhar almas nessa geração. Eu declaro que toda seta do diabo, eu declaro que toda obra do maligno, eu declaro, Senhor, que todo empecilho, embaraço nessa noite cai por terra, e nesse momento tu adentra esse coração, enchendo com o teu poder, enchendo com a tua graça, dando sabedoria, dando conhecimento, dando estratégia, dando palavra na sua boca, para que quando eles abram ela, saia como brasas que me acender chamas nos corações das pessoas. A partir de hoje, Évora vai ser diferente, porque aqui estão pessoas dispostas a fazer a diferença. Aqui estão pessoas chamadas por Deus para fazer algo grande na cidade de Évoras. Eu declaro que a partir de hoje tu é um ganhador de almas, que cumpre o vinde, tem a força espiritual na tua mão e é cheio do Espírito Santo. Se você recebe essa oração,
coração glorifica e exalta o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e te prepara, porque o novo tempo vem na tua vida, o novo tempo vem no teu ministério, o novo tempo vem na tua família. Somente coloque em prática e verá coisas grandes acontecendo em nome de Jesus.